Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de eletromagnetismo. Eu sou o professor Pablo Rodrigo, do Instituto de Física da UFMT, campus Cuiabá. E essa aula é devotada aos alunos da licenciatura em Física e também da Engenharia Elétrica. Os objetivos da aula de hoje são, em primeiro lugar, apresentar a delta de Dirac, suas definições ou sua definição e algumas de suas propriedades. O objetivo 2 é escrever a densidade de cargas em termos desse objeto matemático, que é a delta de Dirac. O objetivo 3 é calcular o campo elétrico gerado por um cabo coaxial. O objetivo 4 é determinar o campo elétrico de um plano infinito de cargas, finalizando a aula de hoje com o cálculo do campo elétrico gerado por uma carga pontual. Esses três últimos objetivos, eles serão obtidos aplicando a lei de Gauss. Muito bem, vamos começar com a delta de Dirac. A delta de Dirac, antes de mais nada, não se trata de uma função, e sim de um funcional. A delta de Dirac, ela pertence então a um espaço matemático mais abstrato do que o espaço das funções que estamos acostumados a lidar. Ela pertence, portanto, ao espaço dos funcionais. A definição da delta de Dirac está compactada na equação 1. A delta de Dirac ela é infinitamente concentrada em x igual a zero, como nós podemos ver aqui no esboço do gráfico desse objeto. Em x igual a zero, ela é infinitamente concentrada e ela decai rapidamente a zero quando x é diferente de zero ou pela direita ou pela esquerda. Aqui é um esboço do gráfico, um pouco exagerado, mas a delta de Dirac, a bem da verdade, tem esse aspecto aqui, altamente concentrada, no caso, na origem. Então, na origem, ela tende ao infinito e, para valores diferentes de zero, ela cai rapidamente a zero. Esse comportamento está cristalizado aqui na equação 1. Tá? Então, a delta de Dirac ela vai ser igual a zero se o módulo de x for diferente de zero, e ela vai ser infinita toda vez que x for igual a zero. Essa é, de maneira muito sucinta, a definição da delta de Dirac. Agora podemos ir para algumas propriedades da delta de Dirac. A primeira propriedade da delta de Dirac é que a integral em todo o espaço desse objeto, da delta de Dirac, é igual a 1, ou seja, é uma área unitária. Embora a delta ela divirja na origem, a área gerada por esse objeto é uma área unitária. Portanto, a integral da delta de x em toda a reta, ela é igual à área unitária. A segunda definição da delta de Dirac é que considere uma função contínua, f de x, ela é contínua dentro de um intervalo menos epsilon a epsilon, um intervalo finito. Então, nós teremos o seguinte: se tivermos uma integral em todo o espaço, cujo integrando é a delta de Dirac, vezes a função, nós poderemos trocar este intervalo de integração em todo o espaço pela integral em um intervalo finito. Aqui, a delta de Dirac ela está apenas deslocada do eixo. Então, ao invés de se encontrar na origem, apenas deslocamos de A a delta de Dirac. Portanto, a delta de Dirac, quando x for igual a A, ela diverge. E quando x for diferente de A, ela cai rapidamente. Então, esta integral aqui
ela vai poder ser trocada por esta integral aqui. E o resultado vai ser a própria função no ponto A. Por que isso é possível? Pelo seguinte, observando o gráfico da delta e em conjunto com o gráfico da f de x, reparem que a única contribuição não nula para esta integral em todo o espaço virá apenas deste estreito intervalo aqui, que vai de menos epsilon até epsilon. Portanto, à medida que a integral se processa, tudo que está fora deste intervalo finito, menos epsilon a epsilon, vai ser jogado fora. É muito pequeno, é desprezível. Então, toda a contribuição a este integrando aqui, deste integrando, virá dessa estreitíssima região aqui, de menos epsilon a epsilon. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que, além de podermos trocar este intervalo de integração, este intervalo de menos infinito a infinito, por este intervalo finito, nós queremos dizer também o seguinte: reparem vocês que, já que a única contribuição virá dessa região, nessa região aqui, a f de x é praticamente constante e tem valor no ponto A. Tá? Então, nós podemos trocar a f de x pela f no ponto A. Com isso, podemos fatorar a f no ponto A do operador integral, porque a f no ponto A é uma constante em relação à integral. Então, nós temos um integrando sobre a delta de Dirac. Então, com efeito, fatorando a função no ponto A do operador integral, nós temos f de A vezes a integral de menos infinito a infinito da delta de Dirac. Reparem que depois de fatorada a função no ponto A, nós podemos retornar com o intervalo de integração em todo o eixo x ou em todo o espaço, caso estejamos tratando da delta de Dirac em 3 dimensões. Como da primeira propriedade, esta integral em todo o espaço da delta de Dirac tem área unitária, nós ficamos com o resultado desejado, tá? Que é f igual a A, provando então a equação 3. Então, a integral em todo o espaço cujo integrando é este aqui, vai ser igual à própria f no ponto A. Muito bem. Esse foi o prometido na aula anterior sobre a delta de Dirac. Agora vamos para o exemplo 5. E o exemplo 5 pede para escrevermos a densidade de cargas, uma densidade volumétrica, em termos da delta de Dirac. Antes de mais nada, vamos nos remeter aqui a este desenho. Então, imaginem um observador no sistema O. Ele observa a densidade de cargas, essa densidade de cargas volumétrica. Aqui nós temos um elemento de carga dq. R' localiza o elemento de cargas dq até o observador. R é o vetor de um ponto P qualquer até o observador e esse vetor diferença R menos R' é a distância ou o vetor que localiza o ponto P em relação o elemento de cargas. Bom, por comparação, nós podemos então substituir a delta de Dirac de x menos a por uma delta de Dirac em 3 dimensões deste vetor diferença, R menos R'. E podemos trocar a f de x pela densidade de cargas em relação à coordenada R'. Então, a nossa f de x nós trocamos
pela densidade de cargas, né, em coordenadas R', e a delta de x menos A trocamos pela delta em 3 dimensões de R menos R'. E aqui a gente aplica a propriedade uma das propriedades da delta de Dirac, que essa integral em todo o espaço, cujo integrando é uma delta de Dirac multiplicada pela função, eu troco a coordenada da função pela coordenada da delta. Então, se aqui nós temos essa função, que é a densidade de cargas volumétricas, na coordenada R' para o observador, então no final do dia eu troco R' por R. Então nós temos a densidade de cargas escrita em termos da delta de Dirac. Ok? Muito bem. Exemplo 6. O exemplo 6 é uma aplicação da lei de Gauss. É uma aplicação da lei de Gauss para se calcular o campo elétrico gerado por um cabo coaxial de raio R maiúsculo e comprimento L. Então, exemplo 6, calcule o campo elétrico E gerado por um cabo coaxial longo com densidade volumétrica de carga constante. Então, nós temos aqui um cabo coaxial longo de comprimento L, de raio R maiúsculo, e a densidade de cargas é constante e vale sigma ρ aqui. Ok? Constante. Muito bem. Da geometria do problema, nós temos a área lateral do cilindro é dada pelo elemento de arco DL vezes a altura do cilindro, DZ. Então, observando aqui a base do cilindro, vamos obter esse elemento de arco DL. Então, dessa geometria, nós tiramos que DL é igual a R de φ. Então, este é o elemento de arco. Então, o elemento de arco vezes o elemento de altura do cilindro nos dá o elemento de área do cilindro. Nós precisaremos também, em geometria cilíndrica, uma vez que o cabo coaxial tem uma geometria cilíndrica, nós precisaremos determinar o elemento de volume em geometria cilíndrica. Neste caso, a variação na coordenada R, a variação na coordenada φ e também a variação ao longo do comprimento do cilindro. Aqui, mais uma vez, aparece o elemento de arco R de φ e aqui os elementos associados ao raio do cilindro, né? dr, e ao comprimento do cilindro. Portanto, temos o elemento de volume em coordenadas cilíndricas. Uma observação importante é que, se observarmos bem, reparem que a integral do lado esquerdo da lei de Gauss se refere à superfície gaussiana. Então, a integral sobre o fluxo do campo elétrico se refere à superfície de controle gaussiana, esse cilindro em verde. Por outro lado, a carga encerrada, quando for escrita em termos da integral da densidade de cargas, a carga encerrada, essa integral é uma integral de volume, mas se refere ao volume ocupado pela distribuição de cargas. Portanto, uma coisa é a integral do lado esquerdo, que se refere à área da superfície de controle, a superfície gaussiana, e a carga encerrada, que é uma integral sobre a densidade de carga, se refere ao volume da distribuição de cargas, o volume ocupado pela distribuição de cargas. Ok? Muito bem.
Duas observações aqui a mais é que, primeiro, as contribuições laterais da superfície gaussiana serão iguais a zero, porque aqui eu tenho o vetor campo elétrico perpendicular ao vetor unitário, né? A normal n, ok? Então, por conta da normal ser perpendicular ao campo elétrico, aqui nessa região lateral e nesta aqui também, não haverá nenhuma contribuição dessas regiões para a integral de superfície. Então, em todas as regiões em que o campo elétrico for perpendicular à normal, essa contribuição vai ser igual a zero. As únicas contribuições que não serão iguais a zero virão da superfície lateral do cilindro gaussiano. Aquela superfície na qual o campo elétrico é paralelo à normal. Ok? Muito bem. Com essas observações, a gente pode então calcular a integral do lado esquerdo. A integral do lado esquerdo, então, vai ser composta pela integral da lateral 1 mais a integral da lateral 2 mais a integral da superfície do cilindro que eu estou chamando de S, na qual o campo elétrico é paralelo ao vetor normal. Essas duas integrais, elas se anulam, portanto vai sobrar uma integral aqui em Z e em φ, já que a gente está tratando de uma superfície. Então, o campo elétrico é constante, tem módulo constante, ele sai do operador integral. Nós teremos, então, uma integral de Z0 até Z igual a L. Nós teremos uma integração em φ igual a zero até 2π, né, o ângulo azimutal. Lembrem-se que R é constante, já que a gente está trabalhando com a superfície gaussiana e o R ali não varia. E o elemento de área é R dφ dz. Portanto, a primeira integral da L e a segunda integral da 2π. Eu estou chamando essa equação de asterístico em vermelho. Muito bem. Calculando agora a carga encerrada, que é dada por essa integral de volume sobre a densidade de cargas, e o problema diz que a densidade de cargas do cabo coaxial é constante, eu estou chamando de ρ0. E já que a gente está trabalhando com volume, nós teremos três integrais. O elemento de volume em coordenadas cilíndricas é R dr dφ dz. Então, neste caso, como nós estamos integrando ao longo do volume do cabo coaxial, e esse cabo coaxial ele tem raio R, ele tem um comprimento L, e aqui, olhando para essa base, ele tem um ângulo azimutal φ. Então, nós vamos integrar em R, de R igual a zero até o próprio raio do cilindro coaxial, de φ igual a zero até 2π e de Z igual a zero até Z igual a L. Muito bem. Resolvendo essa integral, nós temos essa primeira integral da r² sobre 2, a segunda integral, a integral em dφ da 2π e a integral em dz da L. Portanto, a carga encerrada não poderia ser outra coisa que o volume do cilindro πr²L vezes a densidade de cargas. Muito bem. Então, retornando asterístico em azul, em asterísticos em vermelho, lembrando que o lado direito da lei de Gauss, né? Então, a lei de Gauss é integral de superfície, uma integral de superfície fechada, do fluxo do campo elétrico
por dA igual a carga encerrada por ε0. Pois bem, então, igualando, né, as duas equações, executando a álgebra básica aí, nós chegamos em que o campo elétrico gerado por um cilindro coaxial é igual a carga encerrada sobre 4πε0r, em que a carga encerrada pela superfície gaussiana é 2πr² vezes ρ0, tá? Apenas uma correção aqui, que aqui tem um fator 2, 2πr² vezes L, que é o volume do cilindro coaxial, e vezes a densidade de cargas para fornecer a carga encerrada pela superfície gaussiana. Muito bem. O exemplo 7 pede para calcularmos o campo elétrico gerado por um plano extenso com densidade de cargas sigma igual a σ0, também constante. Muito bem. Primeiro, da geometria do problema, eu estou usando uma geometria circular, mas poderia ser uma geometria quadrada, ok? Esse objeto aqui interno é o elemento de área de uma pequena pílula, ok? Então essa pílula tem áreas dA aqui em cima e dA aqui embaixo, e tem uma área lateral, certo? Reparem que nós temos, por conta dessa distribuição de carga, se ao longo de um plano muito extenso, eu vou ter um campo elétrico nessa direção e neste sentido, e um campo elétrico abaixo, né, nesta direção e neste sentido, que eu estou chamando de vetor E'. O elemento de área dA está nessa direção e neste sentido. Portanto, dA é paralelo ao vetor E é antiparalelo ao vetor E'. A área A é igual à integral de dA. E a carga encerrada nesse plano muito extenso é igual à integral da densidade superficial de cargas dA. Ok? Bom, primeiro vamos obter o integrando da lei de Gauss. Eu estou chamando de campo elétrico total a essa diferença entre o campo elétrico num sentido e o campo elétrico no outro. Eles têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários. Então vai ter aqui uma diferença. Então, o campo elétrico total escalar a área elementar vai ser igual ao campo elétrico paralelo a dA, né, escalar dA, menos o campo elétrico E' escalar dA'. Ok? Como o vetor E' é igual a menos o vetor E, no fim de tudo, o integrando terá esta forma aqui, tá? 2 vezes o módulo de E, dA. Agora podemos, então, usar a lei de Gauss e calcular a integral do lado esquerdo. Então, o fluxo do campo elétrico, que é essa integral de superfície fechada do vetor E total atravessando o elemento de área, vai ser igual a 2E da integral de dA. Mas essa integral de dA, ela é simplesmente a área do plano, que eu estou chamando de A. Então, a área do plano é a integral de dA. Entretanto, a carga encerrada pela superfície gaussiana vai ser igual a integral sobre a densidade superficial de carga dA, igual a... Como a densidade superficial é constante, ela sai da integral, então σ0 vezes a integral de dA. Integral de dA é simplesmente a área. Então temos equação 1 e equação 2. Substituindo a equação 2 na equação 1,
nós temos 2 vezes E vezes A é igual a sigma 0 vezes A sobre ε0, que não podemos esquecer a constante ε0. Portanto, isolando o módulo do campo elétrico, nós temos aqui simplesmente o campo gerado por uma distribuição superficial de cargas, uma distribuição constante, ok? Por fim, temos o exemplo 8. O exemplo 8 também é muito simples e é uma maneira rápida de se calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontual, que é utilizando a lei de Gauss. Então, calcule o campo elétrico E gerado por uma carga pontual. Vamos à nossa resolução. Aqui nós temos que também utilizar uma superfície gaussiana, que é uma superfície esférica. Okay? Então, utilizando uma superfície de controle, uma superfície gaussiana na forma de uma casca esférica, a gente pode observar aqui o fluxo do campo elétrico por essa superfície gaussiana. E aqui dentro a carga encerrada por essa superfície. O vetor normal, ele está saindo da superfície gaussiana, portanto ele é paralelo ao campo elétrico. Tá? Bom, aqui eu estou dizendo que com isso que a carga é positiva, portanto o campo elétrico ele foge da carga, né? Ele diverge da carga, fugindo da carga, então o campo elétrico E é paralelo a normal. Lembrando que esse elemento de área dA, ele pode ser escrito simplesmente assim. Ok? Muito bem. Bom, então vamos resolver primeiro o lado esquerdo da lei de Gauss, que é o fluxo do campo elétrico. Então, a integral de superfície, uma integral de superfície fechada do campo elétrico que atravessa o elemento de área, vai ser igual a, lembrando que o campo elétrico ele é constante, então o módulo dele, aliás, né, ele tem um módulo constante, e é paralelo ao vetor dA, então ele pode ser fatorado da integral, tá? Então fica E integral de dA igual a E. Bom, a gente já sabe que a área de uma casca esférica é 4πr², tá? Mas eu vou resolver aqui. Então, essa integral de superfície, ela tem duas integrais. Uma integral que se refere ao ângulo φ, tá? De 0 a 2π, e uma integral que se refere ao ângulo θ, de 0 a π. O elemento de área em coordenadas esféricas é dada por isso aqui. dA é igual a r² seno de θ, dθ, dφ. Reparem que o raio da casca esférica é constante. Ok? Aqui não é o volume, aqui é só a área da casca esférica. Com isso, o raio é constante. Então, o raio ao quadrado também pode ser fatorado da integral. Okay? Então, nós temos aqui ER², uma integral de 0 a 2π dφ, e uma integral de 0 a π seno de θ dφ. Aqui é dθ. Okay? Essa integral aqui, ela vale 2. Não vou fazer, façam aí. Essa primeira integral aqui vale 2π. Portanto, nós temos ER² vezes 2π vezes 2. E isso vai nos dar o fluxo do campo elétrico através da superfície da casca esférica vai ser igual a 4πr² E. Vamos guardar aí esse resultado, que é o lado esquerdo da lei de Gauss. O lado direito da lei de Gauss está aqui, ó. Eis aqui o lado direito da lei de Gauss, que é carga encerrada pela superfície gaussiana sobre ε0. Muito bem. Então, isolando o módulo do campo elétrico, nós temos isso aqui, tá? Então, o campo elétrico gerado por uma carga pontual é igual a carga encerrada sobre 4πε0r ao quadrado. Ou, na notação vetorial,
o vetor campo elétrico gerado por uma carga pontual vai ser igual a carga encerrada sobre 4πε0r² vezes o versor R. Ok? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima.